Ótima noite. Sextou, sexta-feira à noite, e hoje vou conversar com o Emerson Natividade sobre apometria. Você conhece? Já passou por alguma sessão de apometria? Se ainda não conhece, fica aqui comigo nesta transmissão, onde conjuntamente pelo Instagram e pela Rádio Palermo vamos falar sobre apometria com Emerson Natividade. Então, quero a sua participação, as suas perguntas aqui no nosso bate-papo sobre apometria. Antes de conectar aqui o Emerson, lembrando a você que aí é terapeuta, você que é psicólogo, você que é psiquiatra, psicanalista, trabalha com diversas e múltiplas terapias, venha fazer aqui a live comigo e também anunciar na Rádio Palermo. São mais de 100 mil acessos que a gente tem aí por mês, de várias regiões de São Paulo. Mais de 80% da nossa audiência é de Guarulhos e São Paulo. O público aí, a maioria é feminino, entre 35 e 55 anos, e um público que gosta de conhecimento e que gosta de terapias. Então, a Rádio Palermo, juntamente aqui com as minhas redes sociais, o Instagram, o Face e o YouTube, estão à sua disposição para divulgar aí o seu trabalho, a sua forma de ajudar e lidar com os problemas emocionais, espirituais, sociais, humanos. Então estamos aí à sua disposição. Já vou aqui conectar o Emerson para a gente começar a apometria, e acessa lá em radiopalermo.com.br. Manda aí o seu alô também lá na Rádio Palermo. Vamos lá, conectando aqui Emerson Natividade nesta sexta-feira. Vai fazer frio, hein, gente? Já tá esfriando aí. Diz que sábado e domingo, segunda-feira, frio e chuva. Vai estar bem fechadinho o tempo aí e com bastante frio. Não sei se o Emerson tá me ouvindo. Ah, saiu aqui. Deve ser a conexão. Então, estou falando da Rádio Palermo, tem o meu YouTube, tem o meu Instagram, o Face. Aproveita aí, por exemplo, aqui no Instagram, mais de 4 mil seguidores. Todos gostam aí de bom conteúdo, por isso que estão aqui comigo. Enviando de novo aí, Emerson, vamos ver. E aí a gente vai falar sobre apometria hoje, né? Desmistificar das questões. Olá, Emerson. Fala, Cláudio. Tá me escutando bem? Estou te ouvindo e vendo bem. Então tá bom. Muito bom estar aqui com você. Estamos aí para conversar, trocar ideias, se divertir. Como é que você tá, cara? Tudo em ordem? Bom, tô aí, não tô 100% ainda, mas eu tô melhorando, né? Tive 3 semanas aí praticamente ruins, né? Essa oscilação do tempo, né? E ainda junta com esse pós-Covid, a gente não sabe o que que é, porque não é Covid, nos hospitais está tudo ok, mas a gente está mal, né? Se sente mal. Então, mas estou voltando aí ativa aos poucos as atividades, né? Tanto no ramo artístico quanto no ramo terapêutico. Legal. Para quem não sabe, o Emerson é artista, palestrante, radialista e também terapeuta, né, Emerson? É verdade. 30 anos faz esse ano que eu sou ator, né? Eu estou aí há 30 anos no mercado, tanto com teatro, cinema, televisão, né? A terapia é um pouco mais recente, de 10 anos para cá, né? A apometria veio um pouco antes, né? Da terapia.
E o jornalismo, em 98, a gente começou lá a faculdade na São Judas, Que legal. e até hoje a gente vai tocando aí, né? Não é o ofício que eu exerço, né? Como jornalista, é sempre coisas pontuais, freelances, né? Tenho feito muita coisa relacionada a tênis, né? Às vezes me chamam para sites, SBN, alguma coisa eu fiz, mas o ponto central é teatro, artes, né? E terapia. Que bom. Pessoal que está entrando, vai clicando no coraçãozinho aí para que a nossa live seja bem divulgada aí pelo Instagram. Eu estou me ouvindo, você está duas vezes, tá ouvindo isso também, Emerson? É coisa minha aqui, conexão minha. Eu, 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 parou agora, tava duas vezes, agora deu uma parada. Fala de novo. Eu consigo me ouvir duas vezes, tipo um delay. Ah, continua o eco aí. Deve ser o sinal aqui. Pode ser o sinal. Eu não sei se é o sinal ou você tá com fone, eu tô sem fone, eu também não sei isso. Eu sempre Pode fiz sem ser. fone, né? Vou tirar. Agora ficou bom ou não? Melhorou. Melhorou. Vamos ver. Mas você consegue me ouvir bem, né, sem o fone? Consigo. Então vamos lá. Apometria, Emerson. Um tema que gera discussão, que gera também polêmica, porque principalmente no movimento espírita, a gente teve algumas opiniões de médiums que são considerados famosos, né? Falando mal da apometria. E aí outros palestrantes vão replicando. E o público, na verdade, não estuda, só ouve o que o outro, né, que outra pessoa está falando, e já forma ali um juízo de valor da apometria. Como é que você chegou na apometria? Bom, Cláudio, a apometria, né? Eu cheguei na apometria através dos fundadores do grupo que eu dirijo hoje, que é o Dizoné, né? E ele estava fazendo o curso, né? E me apresentou numa casa na Pompeia, né? Para estar fazendo o curso, né? E aí eu comecei a fazer o curso lá. E a espiritualidade já do grupo Amor e Caridade já estava dizendo que era importante fazer o curso porque a técnica ia ser um dos instrumentos do nosso trabalho, um dos pilares do nosso trabalho. A gente não ia trabalhar não só com a apometria, mas é uma técnica que é interessante, Cláudio, porque ela possibilita que o próprio trabalho crie outras técnicas, né? Então, assim, ela impulsiona outras possibilidades, né? Então, bem que a gente entendeu o que a espiritualidade estava querendo dizer, né? Que a partir da apometria, outras possibilidades, por exemplo, a gente faz cirurgia espiritual, né? Outras coisas, né? Outras ferramentas vieram através da apometria, né? Então, isso aconteceu lá entre 2008 e 2009, né? Desde então, terminando o curso, né? Sempre com orientações espirituais, já estava apto já a trabalhar e a praticar a apometria. Comecei a trabalhar, a praticar, né? E sempre, agora está uma febre, né, que a gente está falando da apometria no campo espírita, mas nos consultórios, né, terapêuticos, tem muitos terapeutas trabalhando com apometria, né? Então, eu, assim, por exemplo, dependendo do trabalho terapêutico, eu utilizo a apometria, dependendo do trabalho, eu levo a apometria para o grupo Amor e Caridade que eu trabalho, né? Porque às vezes são casos muito complexos que num trabalho terapêutico não dá para ser trabalhado, né? Mas tô aí desde 2009 trabalhando com esse processo, né? Não sei se você vai perguntar, né? Mas eu queria já colocar que assim, o que acontece é o seguinte, né? O espiritismo, quando ele saiu da Europa, ele saiu como filosofia e ciência, né? Chegou no Brasil, se tornou religiosidade, né?
Então, quando a gente vê os médios defendendo o espiritismo e rechaçando a apometria, qualquer outra ferramenta que venha para o espiritismo ou nasça dentro do espiritismo, é porque eles têm um olhar religioso, eles não têm um olhar amplo, né? Porque o Dr. Lacerda era espírita de base, família espírita, fundadora de centros espíritas no Rio Grande do Sul, né? E ele pegou essa informação através do Luiz Rodrigues, né? O Luiz Rodrigues é um porto-riquenho, farmacêutico, que tinha residência nos Estados Unidos. Depois mudou para o Brasil, residiu no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Conheceu o Luiz Rodrigues na Argentina, né? E através de um congresso de apometria que teve em Buenos Aires, foi apresentado a hipnometria, que é uma técnica que basicamente trabalha com as questões básicas da apometria, ou seja, o desdobramento, o estalar de dedos, né? E o que fez o Dr. Lacerda? Ele achava que essa técnica ela era interessante, mas ela parecia muito com a hipnose. Então ele estudou e mudou de apometria apo, fora, metria, medida, fora da medida, né? Desdobramento fora do corpo, né? E a partir daí ele desenvolveu várias ferramentas em cima da apometria. Aonde que eu estou querendo chegar? O Dr. Lacerda, ele estudou o Pentateuco, estudou todas as obras principais do Espiritismo. E a partir daí, ele começou a perceber que o que o Kardec nos trouxe era algo amplo e aberto, né? Muito beirando ao universalismo, né? Porque ele trazia uma mistura muito grande de conhecimentos orientais, né? Com os conhecimentos que o Ocidente nos mostra. E a partir daí ele começou a perceber que a apometria era uma ferramenta que iria impulsionar os centros espíritas. Tanto é que, por ele achar que a apometria era algo universalista, era uma técnica, no espaço, na Casa do Jardim, em Porto Alegre, que é onde se iniciou, ele é um dos fundadores, abriu a Casa do Jardim, né? Começou o trabalho apométrico. Vários grupos trabalham hoje lá, e não só grupos espíritas, grupos xamânicos, grupos umbandistas, budistas, ou seja, de várias outras ramificações que trabalham com a apometria como uma técnica. Então, assim, é uma técnica que veio auxiliar no processo de cura ao próximo, e não dizer que o espiritismo... ou seja, por exemplo, falam que o Dr. Lacerda é contra Kardec porque Kardec diz que nós... corpo físico, perispírito e o espírito, né? As três questões. O Dr. Lacerda traz através da apometria os 7 corpos, né? Então, assim, o Dr. Lacerda ele embasa, ele fala, ó, esses 4 corpos estão lá no perispírito, né? Ou seja, não estamos contra aquilo que Kardec trouxe, nós estamos apenas dissecando coisas que o Kardec, naquele momento, não dissecou porque não era o mais importante. O mais importante eram outras coisas, né? Então, por isso que é importante, quem não leu, leia o livro Espírito e Matéria, que é a principal obra do Dr. Lacerda. Ali a gente vai entender esse processo apométrico e o que às vezes é muito complicado, Cláudio, é que alguns terapeutas dizem que é uma técnica que não tem nada a ver com a espiritualidade. Na verdade tem, porque quem embasou ela foi o Dr. Lacerda, né? Então, muitas vezes eles se referem ao Luiz Rodrigues. O Luiz Rodrigues não tinha nada a ver com religiosidade nenhuma mesmo, com espiritualidade nenhuma, mas o Luiz Rodrigues ele usava a hipnometria, que hoje ninguém... O nome sumiu, né? Hoje você vê nas universidades o pessoal quer falar ou fazem tese sobre apometria, né? Seja na França, Estados Unidos, aqui. Então, virou uma febre, né, de uns 8 anos para cá. Ainda estou me ouvindo, viu? Acho que é a conexão aqui. Eu pus o fone, como eu estou gravando para a rádio também, para o áudio ficar bom. Tá bom. Lourenço César está aqui com a gente. Cláudio Tucci, psicólogo também, valeu. Rodolfo Pitirilo.
Rodolfo, meu Obrigado pela camarada, audiência. grande Rodolfo. A C0109 está aqui. Tá aqui. Lenilson Figueiredo, obrigado. Obrigado. Felipe Melo e Valentim Cálgaro. Antônio Vini 283 também. E a Ju Aguiar Santos está aqui com a gente. Valeu, mandem suas perguntas aí para o Emerson, falando sobre apometria. O que significa o termo apometria? De onde vem? Então, é um termo grego, né? Apo, fora, metria, medida, né? Fora da medida, né? Então, significa, se refere ao desdobramento, ao sair do corpo, né? É um processo, mas pode utilizá-la sem você ter o estudo da mediunidade, porque ela independe da mediunidade. Por quê? Porque todos nós desdobramos, né? Todos nós, ao adormecer, desdobramos. Então, o que possibilita a apometria é esse desdobramento consciente, né? É claro que se você está preparado para perceber o que está acontecendo do outro lado, você vai ter uma percepção ampla. Se você não tem tanta preparação, aqueles que estão ao seu redor, falando de uma roda mediúnica, vão perceber através de você enquanto você está sendo tratado, né? Então, dentro desse processo, é extremamente interessante, porque ele trouxe algo que liga diretamente ao desdobramento, né? A hipnometria, ela, além de se confundir com a hipnose, ela vai para um outro caminho, no qual o Dr. Lacerda acredita que não coadiz com o trabalho de cura que ele estava proposto a desenvolver na Casa do Jardim. Legal. É verdade que o Dr. Lacerda aplicou isso no hospital lá no Sul? Sim, sim. A primeira pessoa que ele aplicou a apometria foi a mulher dele, que era uma médium famosa lá no Rio Grande do Sul, né? E ela auxiliou muito, ajudou muito ele. E ele aplicou a técnica num hospital. Por quê? Para a gente trabalhar com apometria, e aí eu falo isso, enfatizo isso muito no curso de apometria que eu dou, porque muitos terapeutas estão aplicando isso nos consultórios e não tem a ligação com o hospital. E muitos terapeutas a gente atende, como paciente, porque sobrecarrega, né? Porque para você trabalhar com apometria, você tem que trabalhar com o hospital, né? O Hospital Amor e Caridade é um hospital que a gente trabalha, né? É o hospital que também o Dr. Lacerda iniciou a apometria, o mesmo hospital. Mas tem grupos que trabalham com o Hospital Esperança, tem grupos que trabalham com outros hospitais, com outras nomenclaturas, né? Mas, via de regra, a base de sustentação da apometria, ao desdobrar, é ir para um hospital no astral, levar o paciente desdobrado para esse hospital e, a partir daí, fazer o trabalho de cura, né? Ou seja, é um câncer, é um HIV, né? É um Alzheimer, aí vai tratar lá em cima, né? E aí vai se perceber, seja se esse processo ele se iniciou nessa vida, só tem a ver com essa vida, ou se isso já aconteceu em vidas anteriores, né? E a partir de qual vida vem se arrastando, né? Então a gente sempre fala que ninguém cura ninguém, uma técnica que facilita as possibilidades, né? Então, se você não acreditar que você vai ser curado, as coisas não vão acontecer. Então, ela propicia, sim, a cura física, a cura espiritual ou a amenização do karma, né? Então, é dessa forma como a gente trabalha. Em parte você respondeu aqui, né, o Cláudio Tucci, quem dobra é quem passa pelo tratamento. Exatamente, Cláudio, exatamente. É uma roda de médiuns, né? O operador, tem um operador que convida os médiuns e o paciente assistido a desdobrar, né? Quando eu falo paciente assistido, porque se é num centro espírita, é um assistido, se é num consultório de terapeutas, é um paciente. Então, ele é convidado a desdobrar também, né? E na roda mediúnica tem várias percepções. É extremamente importante dentro de um trabalho de apometria ter um médium de vidência, né? Um médium sensitivo, intuitivo e
um médium de incorporação, né? O de evidência eu diria até que é o mais importante, mas não é tão preocupante se você não tiver no trabalho de apometria um médium de evidência, porque a técnica propicia que eu chamo de alargamento da mediunidade, né? Porque muitas vezes no centro espírita a gente tem uma mediunidade que ela é um pouco restrita. Na apometria ela se amplia, né? Então começa a trabalhar com a apometria uns 2, 3 anos, e é por isso que muita gente se fascina com a apometria. Você já está vendo, você já está percebendo o que está acontecendo do outro lado, nitidamente. E se você pega um paciente que ele está preparado já para a situação, ele acompanha isso. Se ele não está preparado, né, ele vai ter medo, receio, então naturalmente o médium vai ver por ele e vai narrar o que está acontecendo. Olha, a situação começou em tal vida, tem um obsessor, e etc, etc, etc. O que é interessante falar também, Cláudio, que é assim, tem um obsessor. O que é um obsessor? O obsessor é um camarada, um espírito, um irmão, né, que parou no tempo, né, por conta do ódio, da raiva de alguma coisa que fizemos em vidas passadas. E muitas vezes ele fica ali nos atormentando. A gente tem que o quê? A gente tem que, através da nossa conduta moral, fazer com que esse obsessor aprenda que a gente mudou, né? A gente não é mais aquela pessoa que fez alguma atrocidade no passado, né? E no trabalho de apometria, o obsessor, ele não, se você faz o trabalho, ele não vai te perturbar mais, né? O que pode acontecer por questões de afinidade é você atrair um outro obsessor, porque aquele ele já vai ter afastado, ele já vai ter um processo de doutrinação, né? Ele já vai estar num outro patamar, que é um pouco diferente de um trabalho convencional de roda espírita. É uma das diferenças, ou seja, não vai voltar mais aquele obsessor, pode vir outros, né, através de afinidade. Se você, agora estou bem, né, o meu obsessor já era, né, e aí você às vezes desliza, continua tendo as mesmas práticas, você vai atrair por afinidade outros. Isso acontece. Por Legal. isso que o Dr. Lacerda, na década de 60, ele falava que quando a gente fazia o trabalho de desobsessão na apometria, era necessário uma vez só, porque o obsessor não voltava mais. Podia vir outro, mas não voltava. Agora, com o processo, é uma técnica que também veio evoluindo. Então, com o processo, se aumentou as sessões, né? Então, assim, às vezes eu trato pessoas que é uma sessão só, tem pessoas que são 2, tem pessoas que são 10, tem pessoas que ficaram 3 anos sendo tratadas, e assim vai, depende do que a pessoa traz, que cada um traz, né? Sim. Você tocou num ponto crucial. A mediunidade, ela é apresentada ao mundo desde que o homem está na Terra. Né? Ela sempre foi uma coisa assim que você olhava, tanto que os médiuns do passado eram santos, eram reverenciados. E aí com o espiritismo, que em tese teria que aumentar também esse potencial, aconteceu justamente o contrário. A mediunidade foi apequenando, se criaram inúmeros métodos e regras, e o médium hoje ele fica mais sujeito a praticar as regras do que a verdadeira mediunidade. Tanto que você que está ouvindo ou assistindo, eu pergunto para você, no centro espírita que você frequenta, você já falou com algum espírito? Desencarnado. Tem centro espírita que você nem sabe se tem um grupo mediúnico, porque é tão escondido, tão cheio de regra, e aí a Umbanda, o Candomblé, outras filosofias que também lidam com a mediunidade, vem e coloca a mediunidade naquele seu potencial pleno, que o espírito desencarnado pode falar, pode dançar, se quer fumar, fuma, se quiser acender uma vela, acende, e não tem qualquer problema em relação a isso. Só que os espíritas que, vou sempre repetir isso,
que em tese teriam que desenvolver mais ainda por causa do conhecimento científico, foram aqueles que colocaram a mediunidade dentro de uma malinha, fecha o zíper e fala, segue dessa forma. Se você seguir fora disso, é errado, né? Não é espiritismo. Você não vai falar com espírito de luz. E aí vem o Dr. Lacerda e antes o porto-riquenho, que eu não... Depois de o nome, né? Mas depois você pode falar. Luiz Rodrigues. E dá um tapa na cara, né, dos espíritos que se achavam até então dominantes do processo mediúnico, sabedores de tudo do mundo espiritual, e de repente vem a questão da apometria e mostra. Isso aí que vocês sabem no centro espírita é só uma ponta. Vem muita coisa a mais além. Você vê dessa forma? Com certeza, Cláudio, com certeza. É um abismo, né? Quando eu saí do Centro Espírita, me formei na Escola de Aprendizes, fiz o curso, né, de passes, depois o curso de médiuns, né? E depois conheci a apometria, falei, nossa, né? Eu levei médiuns que eram de sustentação em Centro Espírita e que em 2 anos trabalhando comigo abriram a visão, o terceiro olho, percebiam, viam tudo e entendiam o processo muito melhor, sentiam muito melhor, sentiam mais úteis num trabalho espiritual, né? Então, com certeza, o que o Dr. Lacerda fez, ele escancarou a questão da mediunidade e ele enfatiza, né, dentro do processo. É uma técnica que muitas pessoas que não têm mediunidade trabalham, né, porque dominam a técnica através do desdobramento. Mas é indispensável que se estude o livro dos médiuns do Kardec. Ele fala, ele enfatiza. É indispensável porque você amplia horizontes. Se hoje você tem 2, 3 mediunidades, com a apometria você começa a ter 10 e mais. Você vai ampliando, né? Você vai percebendo. E uma coisa interessante na apometria, Cláudio, é que assim, eu posso estar trazendo uma mensagem do mentor através da psicofonia, e eu posso estar psicografando outra mensagem. E eu percebo nitidamente que são 2 mentores diferentes, não tem dúvidas. É aquela dúvida que a gente tem, às vezes, no centro espírita. Mas como eu estou escrevendo e um outro está me dizendo alguma coisa? Então, assim, você acaba percebendo amplamente várias coisas. Um outro detalhe também, na roda mediúnica de um centro espírita, você pode trabalhar minimamente com 5 pessoas, se eu não me engano. Me corrija se eu estou errado, né? Na apometria, o terapeuta pode aplicar técnica, ou dependendo de um trabalho complexo, uma dupla, 2 podem fazer um trabalho sensacional, né? Eu queria contar uma situação aqui, Cláudio, que eu acho que é importante. Eu ainda não conhecia a apometria. Mas num determinado momento, eu fiz um trabalho com o Taiguara Nazaré, que nem saiu esse filme, né? Que era a Gangue dos 13, que era um Jesus negro que nasceu na favela, e a gente filmou lá em São Mateus, né? Isso eu estou falando de uns 15, 20 anos atrás. E aí tinha uma das meninas que fazia Maria Madalena, que ela estava com um problema sério no baço, né? E aí a gente no meio da cena, passando a cena e tal, no meio de uma das vielas da favela. Eu e o Taiguara, depois eu vi saber que aquilo que eu fiz com ele era apometria. A gente fez apometria sem saber, porque a gente já dominava a técnica, a gente já manipulava energia, né? E a gente fez uma operação ali na menina, ali, no baço da menina, né? Uma situação na rua. Na viela da favela, lá em São Mateus. E foi uma coisa assim impressionante, porque a gente pegou uma pedra que ia se transformar em câncer, que estava lá no baço dela, e a gente voltou a várias vidas passadas dela. E aí ela desdobrou, voltou também, mudou a voz. Foi uma coisa surreal que aconteceu ali. E até hoje ela agradece a gente, porque ela não é mais atriz, ela é advogada e tudo mais, né?
está seguindo o caminho da melhor forma possível, mas ela está curada, ela foi curada ali, né? E a gente teve a percepção graças ao personagem dela, Maria de Magdala, porque ela tinha alguma coisa de Maria de Magdala, né, na época, e na época ela se arrepiou toda, e a gente fez esse trabalho ali. E ali, depois, anos estudando apometria, eu falei assim, nossa, a gente, naquela situação, a gente fez apometria. A primeira vez que eu fiz apometria, sem saber, foi ali, que eu já manipulava energia. Que legal, cara. Que legal, cara. Imagine falar isso para um espírita tradicional, falar como? Tá na rua, os espíritos Então, isso... Os inferiores que estão ali do lado, né? E o espírita de inferior. Isso é interessante, né, Cláudio? Porque, assim, os espíritos são os mesmos. Quando eu falo os espíritos, assim, por exemplo, Edgar Armon veio ao nosso grupo e disse que não gostaria mais de ser chamado de comandante, né? Alguns centros espíritas dizem, confirmam, né, isso, outros não querem nem saber, né? Continuam chamando de comandante, né? Então, assim, os pretos velhos, eles vêm, trazem mensagens, se sentem acolhidos e tudo mais, né? Num centro espírita é muito difícil trazer mensagem, mas a mensagem, alguns médios até recebem, mas não passa, né? Aí eles vão para o quê? Para um centro de Umbanda, ou um centro xamânico, ou um terreiro de Candomblé. Então, assim, são coisas que a gente... O ser encarnado, ele não percebe, né? Que a espiritualidade, ela está aí. Se ela não for falar aqui, ela vai falar em outro lugar. Não adianta, né? E parece que a história se repete, né? São várias pessoas que têm uma mente católica dentro do espiritismo. Então, assim, católica no sentido assim, queremos dogmatizar. E Kardec está bem claro, parece que não leram o Pentateuco. Está bem claro no Pentateuco do Kardec. Não se tem no espiritismo dogma e nem rituais. Então, eu fiquei absurdado com um relato de uma amiga recentemente, que um amigo que é ator, né, homossexual, que foi expulso do centro espírita porque no período da pandemia ele criou um trabalho no YouTube e o pessoal do centro, da diretoria, viu o trabalho e falou que aquele trabalho não tinha nada a ver com o processo, né, mas é um trabalho artístico, né? Expulsaram o cara da casa. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Absurdo. Absurdo. Eu falei, pelo menos no centro que eu fiz, as pessoas eram mais esclarecidas, porque quando eu entrei no centro espírita, eu era budista. Entrei no centro espírita, né? Por intermédio de um convite de um amigo meu, eu não fiz curso básico, eu entrei na última aula que podia entrar da escola de aprendizes. Eu estava em cartaz com o espetáculo do Plínio Marcos, chamado Oração para um Pé de Chinelo. E eu fazia o pé de chinelo, que era um bandidão, né? Todo mundo do centro foi assistir, umas 300 pessoas foram assistir a peça. Ninguém me tirou, ninguém me mandou embora. Eu continuei no centro. Então... Boa. Não, absurdo, cara. Nossa, você tá louco. E eu tenho visto, assim, eu tô nessa fase de migração de uma espiritualidade mais livre e aberta, e ontem conversando com uma preta velha, a gente chama carinhosamente de vozinha, e ela me deu um conselho que é que daqui, né, pra frente, as palestras, a minha comunicação em tudo, não só em palestras, fosse uma comunicação que falasse do sentimento, né? Mostrasse a questão do sentimento das pessoas, e com isso conseguiria ajudá-las mais ainda, né? E aí eu comentei com a minha esposa hoje, fazendo essa autoanálise, né? Pegando as minhas palavras, uma coisa técnica, teórica, né? Que provavelmente eu não tocava o coração de ninguém. Mas quando a gente está dentro do movimento espírita, a gente tem essa condicionamento, né? De achar que sabe tudo
e de que, na verdade, a espiritualidade está presa ali em regras, né? Se você sair das regras, isso já não vale mais, né? Então, engessaram, né, o movimento espírita, engessaram o espiritismo, né? Catoliquizaram, né, que você não pode mais falar com o santo, né? Então, tem intermediários, né? E eu acho que a Umbanda vem crescendo bastante, né, que vem sendo bem perseguida, né, pelos evangélicos, não todos, claro, mas porque tem essa liberdade e essa diversidade, né? A Umbanda, já foi dito isso também no nosso grupo, né? Tem um livro que o Ramatiz fala isso, né? Que a Umbanda é a quarta revelação, né? Ou seja, a Umbanda ela já iniciou, né, no Brasil, com todas as misturas que o Brasil tem, né? Que remete a várias nacionalidades que o mundo apresenta, né? E que depende essa quarta revelação vir através do desenvolvimento da terceira, que é o espiritismo, né? Então, assim, esse processo da Umbanda, ele vai se afunilar, se aprofundar muito mais, né? Hoje a gente ainda vê um início de Umbanda ainda superficial, perto daquilo que vai ser, segundo o Ramatiz. Então, e depende desse caminhar do espiritismo, ou seja, os dois são irmãos nesse processo. Eles não estão sozinhos por acaso. Não é por acaso que o espiritismo migrou para o Brasil e hoje é o país mais espírita que tem no planeta, né? E a partir daí as coisas vão começar a se ampliar. Então depende muito, né? E hoje a gente vê, né, que mesmo aqueles que não podem se manifestar no centro espírita vão para o centro de Umbanda e se manifestam de uma forma, né? Eu já trabalhei em centro de Umbanda, né? E super bem recepcionado. Sim, e eu tinha uma coisa assim, né? Que eu estava fazendo curso de médiuns e eu trabalhava na casa espírita e trabalhava no centro de Umbanda. Só que ninguém sabia. Agora eu tô sabendo. E para mim foi ótimo, porque assim, algumas coisas que falavam que eu não percebia, que tal, lá eu percebia, lá os guias falavam, né? Não, mas estão querendo te colocar cabresto, estão querendo falar, ó, fica aqui, ou em algum momento tá falando demais, entendeu? Então, menos. Mas vai tranquilo, faz o seu silencioso, faz o seu trabalho, que as coisas, as portas vão se abrir. E foi o que aconteceu, né? Então, eu tenho muito a agradecer à filosofia espírita, mas também muito a agradecer aos trabalhos de Umbanda que eu pratiquei antes de criar o Grupo Amor e Caridade. Sim. O Cláudio Tucci fez duas perguntas aqui. Vamos para a primeira aqui. Ele pergunta se já aconteceu de uma pessoa desdobrada retornar com lembranças do hospital astral. Deu uma mexida aí na hora que você estava falando, eu não escutei a última parte. Você pode repetir? Se já aconteceu de alguma pessoa desdobrada quando retorna com lembrança do hospital astral. Ah, sim. Várias pessoas, né? Dentro da técnica, Cláudio, tem algumas coisas que são extremamente importantes, né? A primeira técnica é o desdobrar, né? E a segunda é o como voltar, né? Então, assim, através dos estalar de dedos, a pessoa tem que estar conectada, né? Já aconteceu muito da pessoa, ela vir com a lembrança do hospital, como se estivesse no hospital, mas se sentindo fora do eixo. Por quê? Porque ainda está lá, né? Então, porque não desdobrou direito e não voltou direito, porque não foi disciplinada no sentido dos estalares de dedos, dos comandos, né? Então, dos pulsos magnéticos. Então, acontece isso muito. Mas tem pessoas que têm a vidência, vão lá, percebem, voltam maravilhados e falam detalhes, né, do hospital, de como foi tratada, quem recebeu, uma pessoa de jaleco branco que não aparece o rosto, né? Mas sentiu uma energia extremamente potente e positiva ali no momento que estava sendo tratada. Lembra das cores que foram aplicadas quando estava deitado na maca no hospital. Isso acontece, com certeza. Não acontece com todos, né? Porque muitos têm medo de ver, né? Então fala assim, olha, não quero ver nada.
Né? Então, agora outros falam assim, ó, eu queria ver, eu queria participar. Então, se você quer ver, quer participar, vai ser apresentado para você. E aí a coisa acontece, né? Acontece muito, assim, o médium está percebendo uma determinada situação. E aí ele fala assim, olha, essa situação ela tá meio obscura no sentido de só tá acontecendo isso, né? Você pode ampliar a minha percepção? Aí através do impulso o operador amplia a percepção do médium, o médium começa a ver mais do que ele estava percebendo. E aí o trabalho se faz. Boa. E aí ele E pergunta aí ele outra aqui. pergunta outra aqui. É possível a É gente possível a perceber que gente está perceber que desdobrado? está desdobrado? Quais são as Quais sensações são as do sensações desdobramento? do dobramento? Olha, é possível, com certeza. Agora é claro, né? Eu falei isso numa aula de centro espírita e depois não falei mais, né? Que o desdobramento deve ser utilizado como exercício, porque quando eu era budista, a gente exercitava o desdobramento, né? E no centro espírita, não faça isso em casa, né? Então, assim, eu fazia isso em casa, né? Então, assim, eu comecei a desdobrar conscientemente através do budismo. Então, o que eu fazia? Exercícios da seguinte forma: eu chegava em casa, ficava lá, né, numa posição, e aí eu saía um pouco do corpo, o barato era me ver lá embaixo, né, e eu percebi que saía do corpo. Aí eu comecei a andar na casa, né, comecei a perceber a casa, né, até pegar o elevador e descer na portaria, registrar as pessoas que estavam entrando, depois eu perguntava para o porteiro, entrou fulano, ciclano, beltrano? Entrou, entendeu? Então você Caramba. vai, né? Aí você vai ampliando esse processo, né? Tudo é exercício, é prática, não é de uma hora para outra. Então, assim, de alguma forma, no budismo eu fui preparado para isso, né? Na vida as coisas vão acontecendo te preparando para alguma coisa que naquele momento você não sabe o que é, mas as coisas vão se apresentando, né? Então, para mim é muito tranquilo. Eu saio do corpo, eu me vejo embaixo, me vejo no espaço, me vejo chegando no hospital, é muito tranquilo. Agora, tem pessoas Mas que percebem, nesse, outras não. nesse Pode trajeto que falar. você fez Trajeto que você fez foi no teu, no teu, onde você onde mora, você mora. você viu algum Você viu espírito algum nesse espírito trajeto nesse ou só tava trajeto você? ou só estava você? Nesse trajeto só estava eu. Enquanto budista, só estava eu. Eu comecei a perceber, além disso, depois no espiritismo. No budismo, não. Eu só percebia eu dentro do processo e as pessoas dentro da questão daquilo que eu convivia no cotidiano da materialidade. Agora, no espiritismo, eu começava a perceber as duas dimensões ali, né? Aí eu já percebia que aquilo era espírito e aquilo era, né? O que foi muito interessante, Cláudio, isso foi eu e minha esposa que tivemos essa experiência, né? A gente fez uma viagem em 2011 para a Europa, fez um mochilão, né? E ela era louca para conhecer aquele local, o Holocausto, né? O Museu do Holocausto. Eu não queria entrar nesse lugar de jeito nenhum, porque eu sabia que se eu entrasse nesse lugar eu ia passar muito mal, né? Hum. E esse dia que a gente foi, a gente andou Berlim inteira e aconteceu de tudo lá. Sol, muito sol, um dilúvio, muita água, muita chuva, depois sol de novo, ou seja, e chegou um momento que a gente chegou em frente ao portal de Brandemburgo. Quando a gente chegou em frente ao portal, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal porque o museu era do lado, né? Comecei a passar mal, passar mal, passar mal. E eu comecei a ver os soldados da época do Hitler, né? Eu comecei a ver. E aí eu me abracei numa árvore para me segurar, porque senão eu ia cair. E aí eu olhei e falei assim: você está vendo o que eu estou vendo? Aí ela falou: o quê? Um soldado? Você está vendo também esse soldado? Aí eu falei: você está vendo que nem eu, soldado? Essa experiência lá. Ela trabalhou já comigo no centro, até uma mediunidade bem, né, ostensiva. E foi uma experiência muito interessante, porque aconteceu de tudo aquele dia. E
Graças a Deus, quando a gente chegou na porta do museu, a mulher falou assim: olha, acabou de fechar. A minha mulher ficou tão frustrada. Eu falei assim: ah, agora eu vou comprar um presente pro meu pai ali. Ainda bem que tá fechado. Você se livrou. Se livrou. Sempre. Boa, boa. Boa, boa. Ivanilde Vieira Martins, obrigado. Obrigado. Sol Insta também tá com a gente. Também tá com a gente. Sobre se sentar também, valeu. Valeu. O Paulo da Simone, Genebra também entrou aí, não sei se ele tá aí ainda. um abraço para você, Paulo. Iraci Silva, Ângelo Esteve. Ah, tem um aqui que o Emerson vai gostar. Tanto estatística. O Paulo tá aqui, Paulo de Genebra. E o Bergamo Geraldo também tá com a gente. Valeu pela participação de todos. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no IGTV. E também vai passar na nossa rádio, radiopalermo.com.br. Agora, Emerson, alguns espíritas que não aceitam a apometria, eles falam o seguinte, que existe uma técnica que coloca um espírito obsessor dentro de uma cápsula fluídica, vamos dizer assim, e manda para o centro da Terra. E outros também, criticando a apometria, dizem que não há proteção espiritual devida para fazer os desdobramentos. O que você responde para esse questionamento? Bom, o desdobramento é responsável, né? Nós todos desdobramos quando nós dormimos, né? Agora, o desdobramento consciente, acordado, responsável, requer você fazer uma meditação ou uma oração, uma conexão com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, que vai estar ali te protegendo, e você está desdobrando. Não tem essas questões aí, né? Então, acho que é muita, né? Quanto a essa questão da cápsula da Terra e tudo mais, assim, não é cápsula da Terra. Tem uma técnica na apometria que inclusive é a única técnica que a espiritualidade pediu para não usar e só usar em momentos que forem necessários, quando tiverem magos negros, né? Que é uma técnica, porque os magos são os mais astutos, né? Muitas vezes roubam energias da pessoa, colocam em laboratórios, enfim. Principalmente políticos, né? Eles fazem muito isso com os políticos lá, com os laboratórios utilizando a energia dos caras e, né, manipulando os caras aí. Os caras são fantoches. E aí o que acontece? A gente vai lá do outro lado para fazer o trabalho, tem um monte de gente que aparece menos ele. E aí na apometria a gente consegue pegar todo mundo e puxar ele. E aí a gente leva ele para o futuro. Dá um choque anímico, que é como se fosse o CH, mas um CH com 10% de força do que é um CH no centro espírita. Você imagina. E aí o cara percebe, aí a gente fala, se você continuar procedendo dessa maneira, olha o que vai acontecer com você. Olha aonde você vai chegar. Então, muitos falam, não, eu quero me regenerar agora, eu quero parar, não sei o quê. Ou tem uns que são mais resistentes, não acredito que você vai me fazer isso comigo, não acredito que essa projeção que você colocou aí. Quem é você para fazer isso aí, entendeu? E aí você vai, né? Então, essa é uma... E aí, alguns espíritas mal informados dizem que a gente está mexendo com o livre-arbítrio do espírito. Não, a gente está mostrando para ele que se ele continuar fazendo os delitos que ele está cometendo, vai acontecer isso com ele, né? E ele vai sentir o choque ali, né? Vai perceber que realmente aquilo pode acontecer, né? Então aí traz ele de volta, ele percebe. E uma outra técnica que é muito mais tranquila, que também o mago não gosta, é quando você leva ele lá para o passado, lá no início, onde tudo começou, onde ele fazia parte lá da Biblioteca de Alexandria, conhecia
a espiritualidade maior, né? E aí ele teve essa opção de negar tudo e fazer do jeito que ele queria fazer. Ele não gosta de ir lá e ver que tudo iniciou lá, né? Mas é bom porque o paciente que está sendo tratado, ele percebe onde tudo começou, um trajeto todo. Se a pessoa não acredita em vidas passadas, não tem como. Não tem como, né? A gente já tratou evangélico que olhava e falava assim, meu, eu não acreditava, mas agora eu não tenho como dizer que não acredito, eu vi, né? Então, assim, ela se viu num outro corpo e em outra vida. Então, ela percebeu que isso acontece, né? Não tem como negar, né? Então, são coisas assim que acontecem na apometria. Então, várias coisas. O que geralmente esse pessoal do centro espírita, que a gente chama de coronéis, né? Eles têm medo, porque eles gostam de controlar tudo. Mas controlar a espiritualidade, não tem controle a espiritualidade, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, a gente trabalha desde 2009. Sempre, Cláudio, tem alguma coisa diferente que acontece em algum trabalho, né? Sempre tem um trabalho mais audacioso, né? De alguma técnica que ainda não foi usada, ou de alguma ferramenta que a espiritualidade fala assim, olha, você vai utilizar essa ferramenta com uma ferramenta que um outro médium tem de um trabalho que ele faz com os arcturianos, por exemplo, com os extraterrestres. Aí você utiliza essa técnica. Então, assim, sempre tem alguma coisa que você vai utilizar ali. É extremamente potente e importante, né? E não tem essa coisa de reduzir. Às vezes tem trabalho que o cara lá que está obsediando, que é o espírito astuto, né? Pode ser um mago e tudo mais, a médium ela percebe através da espiritualidade que tem que cantar. E ela canta, faz um canto, e aquele canto entra na alma do cara. O cara não tem como ele não aderir ao processo e recuar perante a subjugação que ele está exercendo perante o paciente. Então são coisas que acontecem. E isso aí, muitas vezes, o cara que não domina, fala, nossa, fugiu do controle. Não, não fugiu nada do controle, ainda faz parte, é a espiritualidade, né? Eu sempre falo que é uma oportunidade que a gente tem, porque a espiritualidade, se tivesse que fazer alguma coisa, eles poderiam fazer tudo, não precisaria da nossa energia animal para fazer, né? Eles dão essa oportunidade, que a gente chama de misericórdia divina, para que a gente tenha essa oportunidade de fazer o bem para o próximo e evoluir. É isso. Verdade. A gente está chegando no finalzinho aí da live. Quem se interessar e conhecer aí o grupo de vocês, o trabalho de vocês, como que é isso? É aberto ao público ou não? Tem que marcar? Então, antes da pandemia, a gente trabalhava no centro Monte das Oliveiras, ali na Barra Funda, né? E a gente parou dia 20 de abril de 2020 de atender presencial. A gente ainda está atendendo online, né? O que aconteceu com esse período de pandemia? O nosso trabalho ele duplicou, triplicou, quadruplicou, ou seja, pessoas não só de São Paulo, mas pessoas do Brasil, de fora do Brasil, pedindo tratamento apométrico. Então, assim, ainda a gente está nesse processo online, porque ainda a gente tem muita gente para atender dentro desse processo de resultado, resquício da pandemia, né? Mas a gente já foi orientado pela espiritualidade para voltar a fazer vibrações na casa, para voltar, né? Provavelmente a gente deva voltar presencial em 2023, né? Mas os tratamentos a gente tem feito online, né? Sempre ao sábado às 10 da manhã à 1 da tarde. Alguns pacientes, dependendo do caso, né, da situação, são convidados a participar, ou seja, estar com a gente lá, entrar online, desdobrar ele lá na casa dele, enfim. A gente tem esse processo hoje aí sendo realizado, né? E o que é legal enfatizar que um trabalho online, trabalhando com a energia da apometria, que é uma energia atômica, né? É energia poderosa, a principal energia do nosso orbe, à distância, né? Ou presencialmente, a potência é a mesma, né?
O que vale é a disponibilidade de quem quer ser tratado, ou seja, de quem se entrega ao tratamento de apometria, né? Mas a gente está aí organizando. Quem quiser conhecer o trabalho, quiser fazer um tratamento apométrico, é só entrar em contato comigo, que eu marco, a gente faz o tratamento, não tem problema nenhum. Olha, quero participar, quero a distância. Aí pode dizer como que é, a gente vai conversar, né? Tem sempre aqueles pormenores que a gente fala antes de fazer um tratamento, né? 24 horas antes, deixar de comer carne, né? Se cuidar, se conectar com a espiritualidade. O que é de praxe, geralmente, depois de um atendimento, né? É pedir para a pessoa, no dia que ela foi atendida, não fazer nenhuma atividade ou ir para nenhuma festa ou balada, alguma coisa assim, procurar se recolher para absorver as energias, porque dependendo da situação, às vezes a pessoa se sente num pós-operatório. Sim, ela foi operada, então ela tem que ficar resguardada ali durante 1, 2 dias, né, que é o final de semana, e depois vida normal. E aí vai sentindo, né, o processo. Eu acho que a gente fez um tratamento à distância para você, Cláudio, não sei. Acho que você pode dizer um pouco como você se sentiu e como você está se sentindo, né? Cara, foi muito bom, tava num momento bem difícil, assim, emocional. E com certeza você sente como se tivesse uma energia brotando, sabe? Você vem lá naquela toada caindo, né? E de repente você começa a sentir do nada, assim, como se estivesse brotando mesmo dentro de você. E, inclusive você mandou alguns áudios, né, do que foi falado lá e deu certo, viu? Foi batata, como a gente fala. Então recomendo mesmo que as pessoas conheçam esse trabalho que é fantástico. Gratidão. E no curso, Emerson, tá em andamento ou você vai formar nova turma? Então, eu devo formar nova turma, aí é que formar esse ano, mas devo formar no ano que vem, né? Porque o curso ele começou em fevereiro, ele vai terminar em fevereiro de 2023, aí a gente vai formar uma outra turma, né? São 30 alunos, a gente tem a espiritualidade. A gente poderia estar fazendo pelo Meet ou pelo Zoom, né? Mas a espiritualidade pediu para que fosse feito pelo Facebook, né? Com o intuito do quê? Das pessoas, de pessoas que às vezes não estão fazendo o curso, pararem lá e dar uma olhada, né? E ver o que está sendo falado, né? Então, assim, são 30 pessoas que estão fazendo, mas cada uma fazendo de uma forma, né? Que também é natural. A gente tem pessoas de Cuba fazendo curso, de Portugal fazendo curso, da Austrália fazendo curso. Então, assim, às vezes não dá para acompanhar lá ao vivo por conta de horários, aí acompanha de final de semana, né? Então, tem pessoas que acompanham a aula todo dia ao vivo, tem pessoas que só moram no Brasil ou moram na Argentina que só podem acompanhar a aula no final de semana ou em 15 dias. Então, assim, são 30 pessoas fechadas, mas cada uma com a sua disponibilidade ali faz da forma como dá para fazer. Põe as suas dúvidas no grupo. Sempre no início de uma aula eu esclareço a dúvida da pessoa, né? E aí começo a aula seguinte, né? Agora a gente vai para a 30ª aula. Pô, que legal. Então, qual que é o Face? Como? Qual que é o Facebook? Não, é no YouTube. Ah, no YouTube. No YouTube. A minha página lá no YouTube. Minha página é Emerson Natividade. Legal. Para quem está ouvindo pelo rádio, Natividade Emerson no Insta e acessa lá o YouTube Emerson Natividade. O curso é toda quarta-feira às 20h10, 20h15 a gente começa a aula. Ah, legal, pô. Vou assistir um dia. Tá bom? Gratidão, Emerson. Foi bom o bate-papo aqui. Acho que deu pra gente esclarecer um pouquinho sobre a apometria. Gratidão, Cláudio. Uma coisa que eu acho importante falar, que eu esqueci de falar. A apometria ela é uma técnica de desdobramento induzido através de impulsos magnéticos, mas é uma técnica de tratamento espiritual
baseada na física quântica. Né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam qual a diferença da apometria para a apometria quântica, né? A diferença não é nenhuma. O que muitas vezes acontece é que a pessoa enfatiza o quântico, né? A questão da geometria ali dentro do processo, né? Mas a base da apometria dentro da física quântica é a equação do Albert Einstein, né? Ou seja, E igual a m vezes c ao quadrado, ou seja, energia igual a massa ou matéria vezes o quadrado da velocidade da luz, né? Ou se inverte aí a equação, né? Aí fica m igual a E dividido pela velocidade ao quadrado da luz, né? Ou seja, energia dividida a velocidade da qualidade ao quadrado da qualidade da velocidade da luz. Então, isso que é importante enfatizar dentro do processo, no que se baseia a apometria dentro da física quântica, né? E a partir daí, o Dr. Lacerda, no livro Espírito e Matéria, ele faz várias equações, né? Por exemplo, você vai tratar um câncer, ele faz uma equação relacionada ao câncer que você está sendo tratado. E assim por diante, né? Isso pode ser feito dentro do processo. Agora, é claro, não é necessário, isso é importante para você explicar para a pessoa a base da apometria, mas isso não é necessário dentro de um tratamento espiritual, de um tratamento de cura. Então é isso que eu acho que é importante enfatizar para a gente encerrar legal o nosso papo. Gratidão pela oportunidade, Cláudio. Eu que agradeço, cara. Tudo de bom aí, parabéns pelo trabalho. Gratidão. Boa noite a todos. Gente, qualquer momento eu volto aí com uma live e acessa lá o site radiopalermo.com.br. Grande abraço a todos. Esse é o melhor que é você, tá bom?